Bom, vamos lá. A gente vai começar hoje o naipe de ouros, ou pentáculos, ou naipe de terra, depende do baralho de vocês, tá? Pode estar escrito moedas, ouros, e hoje a gente vai trabalhar o material, o físico. Nesse naipe a gente vai falar um pouco de saúde, de dinheiro, então, tudo que está ligado ao elemento terra. Os signos que a gente vai ver hoje é Touro, Virgem e Capricórnio. Eu gosto porque, sem querer, eu coloquei na sequência mais ou menos o que liga com cada signo. O material ali eu coloquei, acaba combinando com Touro, saúde com Virgem, dinheiro Capricórnio, né? Então a gente começa já pelo. É um naipe feminino, lembra que a gente comentou sobre isso na outra aula, dos naipes masculinos e os naipes femininos. A Terra, ela tem o triângulo para baixo também, o triângulo para baixo também, riscado, igual a água. Lembrando aqui, ó, que os naipes masculinos, a mão está segurando firme, e o naipe feminino como receptivo. Hoje a gente está no segundo, que é esse daqui, ó, a mão segurando uma moeda com um pentagrama, ou um pentáculo, né? O As de Ouros, olhando para eles, agora eu quero que vocês respondam, olhando para a carta, o As de Ouros, vocês conseguem ver alguma coisa, conseguem tirar alguma mensagem? Olhando para essa carta aqui, alguma coisa chama atenção? Para mim, para mim fala que é novidade, né? Início, né? Como é matéria, é início, oportunidade de trabalho, um, sei lá, um início na saúde, uma coisa boa chegando. Um Uhum. plantio novo. No, ali no fundo tem um portal falando de, né, que pode representar um portalzinho novo, algo surpresa, né? Essa carta eu falo que ela vai trazer novos recursos, né? Novos recursos. O AIS, que é o início de algo, para falar de dinheiro, a gente pode falar que é exatamente como você falou, um novo trabalho, um novo dom, uma nova habilidade, aprender alguma coisa nova que vai te trazer dinheiro, que pode ser remunerada, pode ser alguém investindo no seu trabalho, pode ser você conseguindo um empréstimo para fazer alguma coisa nova. Enfim, o Ais de Ouros ele vai trazer muito para o material e algo iniciando, como se fosse uma sementinha sendo plantada, né? Aquela mão trazendo essa moeda é como se fosse um capital inicial ou uma ideia inicial, mas a ideia a gente vai mais para o espadas, né? Espadas, paus, fica mais no campo das ideias. O ouros ali é mais como se fosse o capital inicial, algo que está começando agora, que pode ser, inclusive, como é que eu vou dizer? Você acabou de se formar na faculdade, você agora é um profissional, então iniciou-se ali uma vida profissional, entende? Mais ou menos. Então, saiu ali de um curso técnico, você já sai com algo novo para você começar a trabalhar, para você começar a ganhar dinheiro. No aspecto de luz, essa carta vai falar de bênção, como você falou também, né, uma oportunidade de trabalho, o uso das habilidades. Então, me formei como enfermeiro, me formei como fisioterapeuta, agora eu vou colocar isso em prática, vou vou plantar essa semente aqui, vou começar a trabalhar com isso.
essa carta já saiu uma vez e eu falei de um dinheiro inesperado para a pessoa. E depois a pessoa me deu um retorno falando de que, olha, saiu o. Como é que fala quando sai aquele negócio da casa que consegue vender, que era dos avós que faleceram? Eu nunca lembro o nome. Herança. Herança, mas tem um outro nome. Inventário. Hã? Inventário? Inventário, isso. E aí a pessoa me deu esse retorno. Olha, Jeff, você falou do dinheiro inesperado, saiu um inventário da casa da minha avó, e a gente conseguiu vender e tal, e foi um dinheiro que eu não esperava, consegui investir ali na onde ela tinha que investir. E assim, eu vou trazer muito exemplo de leitura, tá, para vocês. E essa carta, ela mostra mais ou menos não, né? Ela mostra isso. No aspecto de sombra, ela vai falar um pouco de obrigação. Então, se a gente pensar ali naquela oportunidade de trabalho que alguém te indicou para fazer um trabalho, às vezes você estava desempregado e aí você acaba aceitando aquele trabalho ali porque a pessoa te indicou, né? Só porque a pessoa te indicou. Às vezes é um trabalho que você não gosta de fazer, não combina com você, mas como você foi indicado, você se sente na obrigação de aceitar. Então, essa carta, nesse aspecto de sombra, ela traz essa obrigação de aceitar essa proposta só como um agradecimento para o seu amigo, mas a gente precisa muito observar se cabe ou não na nossa vida. E quando a gente vai fazer essa leitura, eu acabo falando isso, olha, pode ser que apareça alguma oportunidade para você, só observe, preste muita atenção se isso cabe na sua vida, se isso vai agradar você, se você vai gostar de trabalhar nisso, ou de fazer isso. Não aceite tudo só porque foi um presente, sabe? Ouvindo a explicação, vocês conseguem olhar para a carta e entender isso? Buscar isso? Alguém quer falar mais alguma coisa ou perguntar alguma coisa? A parte da luz até dá para entender, mas esse aspecto da sombra que não, olhando para a carta, né, não conseguiu absorver. Vamos lá. Espera aí, Agatha, só para responder. Vamos dizer aqui que tem uma mão divina trazendo uma moeda para você. Né? Essa mão divina trazendo essa moeda, né? Algo novo. Você olha para aquilo e avalia se aquilo serve para a sua vida. Vamos dizer assim que você se formou em enfermagem, né? Mas, de repente, você está desempregada já há um ano, não conseguiu entrar no campo de trabalho pela enfermagem, que é a sua formação, mas, de repente, apareceu aqui um cargo de vendedora de loja, vai te trazer dinheiro. Só que a sua formação é enfermagem, entendeu? Você aceitar esse trabalho de vendedora de loja pode até atrapalhar você na procura de um emprego novo. Então, tomar este cuidado, se aquilo cabe na sua vida, se aquilo serve para você, é uma bênção, vai te trazer dinheiro, mas aquilo serve? Entendeu? Diga, Agatha. Não, eu ia falar o que você falou mesmo, porque se você olhar a carta, ela tá com a mão assim, né? Receptiva. Ela tá querendo te dar algo. Aí vem o que você tá perguntando. É uma obrigação você aceitar? Não. Você não precisa aceitar. Você aceita se você quiser. Será que é bom para você aceitar isso? Se você não, às vezes você não quer dinheiro. Às vezes você quer outra coisa. Dinheiro não é tudo. Claro que é importante, mas não é tudo, né? Então, você pode recusar, né? Que é a obrigação. Diga, Rico. Eu falo muito sobre, assim, um momento de você estar escolhendo as sementes que você vai plantar. É algo que tende a ser positivo, dependendo das escolhas e das sementes que você está preparando fazer esse plantio.
né? É algo que, por exemplo, também fala de algo novo, realmente, que vai chegar, alguma novidade, algo que pode vir a se materializar. Lembrando que é um as, né? A gente não está falando de um 10 ainda. É o princípio das coisas. Então, esse daqui indica até gravidez, né? Algo que está chegando, algo que está se materializando. E para isso, precisa ter esse cuidado, né? Do que você está escolhendo para fazer esse plantio. Uma vez que você escolhe errado, você vai ser obrigado a arcar com as consequências do depois. Se você escolher certo, você vai iniciar um plantio muito bom. Aí eu trouxe aqui, eu coloquei nesse aquele taruzinho quadradinho no meio de novo, porque essa carta, eu gostei muito desse baralho aqui, que eu conheci, inclusive, vou falar novamente, pelo Instagram do Rico, que é o... Fala o nome, Rico, porque eu sempre esqueço. É o Zodiac Path. Isso. É o caminho do Zodíaco. Quem se interessar por esse tarô, tem lá no Mercado Livre, é facinho de achar. Ele é muito simples, é só se você olhar para a carta, ela já está mostrando ali. Ela está plantando um milho, na verdade, né? Ela está plantando uma sementinha de milho, que daqui a pouco vocês vão ver o que acontece com essa semente de milho. O Ás de Ouros ali no Diário de uma Bruxa, ela está segurando uma moeda. Parece meio que o Pajem de Ouro, né? Eu não gostei, eu gosto dessa carta, mas eu tenho que ler o que está escrito, porque eu me confundo entre o Pajem de Ouros e o Ás de Ouros nessa carta, porque o Pajem também está praticamente quase na mesma posição. Mas o AIS é isso aí. Eu não tinha ainda escutado sobre gravidez com essa carta, mas faz sentido. Faz sentido. Alguém quer trazer mais alguma observação olhando essas duas outras cartas? Não? Então vou para a próxima. Bom dia, Shanti. Não consegui te dar bom dia. Bom dia, eu não quis atrapalhar, entrei atrasado. Tranquilo. Bom dia, gente. 2 de ouros. Olhando para a carta agora, vamos lá. Que algumas coisas eu já falei mais ou menos, né? Se tem barco na carta, pode falar de oportunidade. Se tem água, vai falar de emoções. E aí, como a água tiver, vai descrever mais ou menos como essas emoções elas vão aparecer aqui no baralho. Hoje tem historinha para contar dessa carta aqui, que de uma leitura até bem recente. Mas vamos lá. Observando a carta, olhando para ela, vocês conseguem ver logo de cara alguma coisa interessante? Tem o símbolo do infinito, né? Tem o símbolo do infinito. E as ondas estão bem altas, assim, com os barquinhos, o navio, enfim. Fala, Agatha. A carta ela está falando sobre se adaptar a mudanças, né? Se equilibrar. Avaliar as diferentes formas de seguir em frente. Porque nem sempre você vai estar, né, no seu equilíbrio certo. Às vezes pode chegar alguma coisa e desequilibrar. Né? Eu penso nisso. Mas você pode ver que o pé dele tá em cima e ele tá, né, tentando se equilibrar. E é tão fácil ele colocar o pé embaixo e ficar firme. Exatamente. Além dele estar com um pé levantado, eu acho que a desenhista, a Pamela, ela poderia ter caprichado um pouquinho mais nesse desenho, né? Porque ele está ali, ele está num pé só e fazendo um malabarismo, né? Ali com as moedas, como se fosse fazendo malabarismo com as moedas. Aquele pessoal que fica lá
no, no farol de trânsito, jogando as laranjas, as bolinhas, então fazendo aqueles malabares. E isso traz assim, é como se ele estivesse num ponto instável, né? Um momento de instabilidade, na verdade, assim, num ponto de instabilidade, mas tentando se equilibrar para uma nova realidade, né? Então, é uma carta que vai trazer essa ideia de mudança, saber lidar com as mudanças, se adaptar com uma mudança. E aí a gente está falando de dinheiro, de terra, pode ser uma mudança no salário, um aumento de salário, uma queda de salário, se adaptar a uma nova casa, a uma nova realidade. E aí, pensando no que o Rico falou, do Ás de Ouros ser uma gravidez, aqui pode ter nascido um filho e ela está tendo que se adaptar para como é que eu vou dizer, para conseguir ter essa despesa da família, da casa, segurar, de ter mais uma boca para comer, né? Se adaptar a toda uma realidade nova. Às vezes, teve um filho, saiu do emprego, e aí se adaptar agora só com o salário do marido. Eu estou trazendo muitas opções, mas é isso mesmo, é uma carta que vai falar mais praticamente isso, se adaptar a uma nova realidade. Pode ser uma nova realidade melhor do que tinha, ou uma realidade inferior, mas sempre relacionado ao dinheiro ou ao material. Tudo bem? Então, eu vou contar uma... Diga, Aline. O microfone não está funcionando, Aline. Não estou te ouvindo. Você está no computador? Tira o headphone, às vezes você falando no microfone do computador funciona. Consegue me ouvir agora? Agora sim. Tá. Olhando a carta, eu posso dizer que a razão está pesando mais que a emoção, porque a mão esquerda está mais baixa que a direita? Nunca tinha prestado mais atenção nisso, mas olha, você foi muito pontual, porque a mão esquerda é razão e direita é emoção. Pode sim. Pode sim. Eu não... Geralmente, gente, eu sou muito desligado para essas coisas. Mas pode sim. Se isso te chamou a atenção, pode usar essa explicação, sim. Tá? Beleza. No aspecto de luz, essa carta vai falar de comparação. Pesar o que é melhor e adaptar a sua própria realidade. No aspecto de sombra, dele... Peraí, que tem uma coisa que eu tenho que corrigir, eu acho que é exatamente nessa carta. Enquanto o Jeff procura aí, essa carta eu vejo muito assim como trade-off, como troca, né? Uma mulher, ela demora 9 meses para gerar uma criança, mas 9 mulheres de um mês não faz uma criança. Ela fala muito de perda de foco, e assim, beleza, eu tenho 2 possibilidades aqui, mas para onde efetivamente eu vou fazer a minha escolha? Para onde eu vou direcionar o que eu quero, né? Então, sempre vai ter essa questão de dúvida, para que ponto eu estou dando mais atenção, né? Por que está tão difícil eu fazer escolhas, né? E quando a gente fala com 2, isso também está muito associado à questão do outro, né? Então, o que eu estou me decidindo aqui, ou algo que eu estou escolhendo, vai afetar, de alguma forma, a opinião, ou a decisão, ou a postura de alguma outra pessoa? Na verdade, não é nessa carta, tá certo isso daqui. O aspecto de sombra dessa carta é deliberação mesmo, capacidade de discutir. Então, é uma carta que eu falo que a sombra e a luz é muito parecida
E na verdade, essa sombra nem é tão, não é uma coisa tão ruim, porque deliberação é a capacidade de discutir ali para chegar a uma conclusão, resolver, se decidir, como disse o Rico ali, né, do impasse. Talvez esse equilíbrio e esse impasse demore demais, e por isso é que seja uma sombra, de você demorar demais para tomar uma decisão. Eu vou contar uma história para vocês entenderem mais ou menos a energia da carta e de se adaptar a uma nova realidade, independente de qual seja o setor da vida. Eu fiz uma leitura para uma pessoa há pouco tempo que ele veio com uma dúvida sobre a saúde, porque ele estava com um problema. Eu vou falar um pouquinho do problema, e para vocês entenderem, ele estava com um problema intestinal, e aí desse problema intestinal, o médico pediu alguns exames, e acabou saindo um exame de HIV positivo. Só que o médico suspeitou que poderia ser um falso positivo por conta da perda ou por conta do intestino, poderia ter sido um falso positivo. Só que aí chegou-se à conclusão que o problema do intestino poderia ter sido causado pelo HIV, ou o falso positivo de HIV poderia ser por causa do problema do intestino. Aí fez-se mais um exame para confirmar aquilo. Antes do exame sair, ele veio passar comigo, né? Ele veio perguntar, porque estava preocupado, queria saber. E aí, na pergunta X, que ele fez essa pergunta, a carta que saiu foi o 2 de ouros. E o 2 de ouros fala dessa mudança, de saber lidar com essa mudança, de se adaptar a uma nova realidade, manter um equilíbrio na vida, mas se adaptar a uma nova realidade. E aí foi quando eu falei que poderia ser positivo, porque, afinal de contas, ele vai ter que agora adaptar a vida dele todinha por conta do HIV que deu. Depois ele me falou que deu positivo, né? Então, assim, olha quão delicado é você chegar você ter um tipo de pergunta dessa e sair uma carta dessa para essa resposta. Então, assim, como ele já estava muito ciente do que poderia acontecer e estava muito tranquilo com isso, eu falei para ele que poderia ser positivo por conta desse saber lidar ou se adaptar a uma nova realidade. Porque, assim, até então, se você não tem HIV, você não toma remédio todo dia. Quando você entende, né, ou quando você tem um resultado de exame que vai trazer essa mudança, ele vai ter que se adaptar a tomar a medicação todo dia, tomar um cuidado maior, né, tomar cuidado para não se expor a outros riscos, a outras coisas, porque agora o HIV, ele é só um vírus que vai mexer com a sua imunidade. Então, de qualquer forma, ele vai ter que agora se cuidar muito mais do que se cuidava antes. Entenderam? Deu para entender É isso, mas é uma carta de equilíbrio. O 2 é um número de equilíbrio já, né? Lembra que fala de equilíbrio e desequilíbrio? O número 2 vai sempre tratar equilíbrio e desequilíbrio. E aqui é saber lidar com as coisas. Eu trouxe a última carta do Diário de uma Bruxa, eu vou começar a falar por ela. A autora desenhou, né? Ela desenhou de uma forma sensacional, porque a bruxinha está ali, em cima de uma gangorra, com um pé de cada lado da gangorra, segurando as moedas e prestando atenção, e dando atenção às moedas ali. Só que ela não viu que tem um gatinho pulando de um lado da gangorra ali. Por mais que o gato seja leve, né, não vai fazer tanta diferença, ele vai desestabilizar o que já estava ali equilibrado. E aí, quando ele pular e cair ali, ela vai ter que se reequilibrar nessa gangorra.
certo? A do meio, ele também está ali equilibrando a lenha que ele foi pegar na floresta, enfim. E embaixo da ponte tem um ogro. Se esse ogro assusta ele, ele pode derrubar esses troncos, ele pode desestabilizar, ele está passando ali muito leve, né, num pé só também, numa ponte estreita. Então, toda a carta de número 2, assim, toda a carta 2 de ouros que você vê, independente do tarô, vai trazer essa instabilidade, esse campo mais estreito, de você estar passando por um momento que pode ali mexer com as suas estruturas. Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa, fazer alguma observação? Não? Então, vamos para o 3. Ó, toda carta número 3 é a necessidade, o que é necessário acontecer, né? Então, o 3 de ouros é o trabalho, a labuta, o labor, resultados dos trabalhos, trabalho em equipe. Essa carta também, eu acho que ela estava com preguiça de desenhar, mas é uma carta que também fala bastante ali. Mostra 3 pessoas ali na carta, um segurando como se fosse umas instruções, um papel, um falando para o outro, e o outro com a mão na massa, tá até com um aventalzinho ali para mostrar que está com a mão na massa. Vocês conseguem entender o que dessa carta? Só com a imagem, sem ler o que está escrito, hein? Fala, Agatha. Uma expansão, né? Tipo, ele tá trabalhando, as pessoas estão mostrando para ele como que tem que ser feito, né? É um trabalho em equipe. Para mim é isso. Exatamente, um trabalho em equipe. Cada um tem o seu trabalho, cada um tem a sua função. Então, ali o que tá no chão pode ser um supervisor ou né, ou alguém que vai ali, o engenheiro e o pedreiro, vamos dizer assim, né? O engenheiro está ali com a planilha na mão, falando o que tem que fazer e o que não tem que fazer, e o pedreiro está com a mão na obra, né? Ali com a mão fazendo o que tem que fazer. Parece um martelo, enfim, tá ali fazendo alguma coisa. Essa carta 3 de ouros, ela vai falar de realizar esse trabalho, da realização desse trabalho. Então, faça, no aspecto de luz, faça, siga adiante, você está no caminho do sucesso. É uma carta que vai falar de estabilidade, uma carta que vai falar de estabilidade, de seu trabalho sendo reconhecido, né? Vai trazer essa mensagem. No aspecto de sombra, vai falar de discrepância, que é aquela pessoa que sempre precisa de ajuda, né? O trabalho em equipe é necessário, mas cada um tem que fazer a sua parte. Quando essa carta sai na sombra, é aquela pessoa que sempre precisa que alguém auxilie ela no que ela está fazendo, ou aquela pessoa insegura que sempre pergunta se está certo o que ela está fazendo, ou sempre pergunta sobre o que tem que fazer agora. Tudo bem? Olhando e pensando nisso, vocês conseguem trazer alguma ideia para a realidade, para o que acontece agora? Trazer um exemplo? Não? Eu trabalho muito essa carta como a carta do aluno. Sabe? A carta que vai falar de entender ordens, ter disciplina, você saber escutar, pedir ajuda quando necessário, e tomar um certo cuidado para você não estar impondo uma situação
para as pessoas que estão próximas. Então, até o tom de voz, né? Não falar alto, não querer se posicionar acima das pessoas, entender que precisa que você não, ele vai falar também de convencimento, de você convencer, de ter argumentos para expor as suas ideias e trabalhar de uma forma um pouco mais harmônica, né? Exatamente. Quando sai essa carta para relacionamento, eu falo sobre isso, de um relacionamento onde vocês trabalham em equipe, vamos dizer assim. Se for falar de um casamento, né, um exemplo aqui, se for falar de um casamento, eu vejo que é um casamento que cada um sabe o que fazer, sabe da sua parte, ou teria que saber a sua parte, ninguém acima de ninguém, ou ninguém abaixo de ninguém, todos ali sabem o seu papel, né, o que tem que fazer. Então, se a gente trouxer isso para uma rotina de casa, uma rotina caseira, pelo menos aqui em casa a gente divide, olha, eu lavo a louça, mas eu não passo pano no chão, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Então, eu não gosto de passar pano, mas eu adoro lavar louça. E esse era um acordo que eu tinha até quando eu morava com uma amiga minha. Eu falava, Laís, eu não gosto de passar pano no chão. Então, eu aspiro todo dia, eu lavo o banheiro, mas aí o passar pano é com você. Então, é aquele negócio de a gente tá ali, tá trabalhando em equipe, de um faz, o outro não faz. A Maísa colocou aqui, ó, parece que as pessoas estão depositando confiança nessa pessoa. Sim, tem o trabalho em equipe é você também confiar no outro, né? Você saber que o outro pode fazer a parte dele, você pode ajudar. Enfim, é uma carta que vai trazer isso. Cada um faz a sua parte aqui. No aspecto de luz, cada um faz a sua parte direitinho. E lembra lá do milho que a menina estava plantando lá no Ais de Ouros? Que eu coloquei ela colocando milho na terra. Aqui elas estão vendendo bolo de milho. E aí elas estão entre as amigas. Uma fez o bolo, a outra recebe, a outra está vendendo, uma fez a propaganda, entendeu? Então, cada uma fazendo ali a sua parte. O que faz melhor. Aqui plantou, colheu, né? A outra fez o bolo e a outra está vendendo. É mais ou menos assim. E essa última carta que eu coloquei aqui, que é o Tarô Videntes da Luz. Cada um também está fazendo a sua parte. Uma está bordando, uma está soltando a linha, né, desenrolando a linha, e o rapaz aqui em cima, ele está seguro, como se fosse segurando. Então, ou dá um apoio, ou dá as coordenadas, enquanto cada um fazendo sua parte, o resultado chega, né? Eu já trabalhei em farmácia, né, na Droga Raia. E às vezes a gente tinha que fazer um trabalho em equipe, e era muito engraçado, para bater uma meta de vendas, né? E às vezes, quando a gente não batia essa meta de vendas, faltava pouco, a gente mesmo gastava na farmácia, né? A equipe toda se juntava e todo mundo comprava um pouquinho para a gente conseguir bater a meta do mês. Então, é mais ou menos isso, tá? De um ajudar o outro, um fazer por si, mas também um fazer pelo outro. Aqui é trabalho em equipe. Eu chamo essa carta de trabalho em equipe. Às vezes, aí eu vou usar um exemplo de uma das leituras que eu fiz até recentemente. Tinha uma pessoa que estava se sentindo inútil, né? Ela falou assim, não sei o que fazer, estou me sentindo como se... Aí saiu essa carta. Aí eu falei, pare de se sentir inútil, pare de se sentir que você não sabe fazer nada, ou que não faz nada, porque você tem o seu lugar, e você tem o seu... Como é que eu vou dizer? Você faz parte do todo, né? Você é essencial para o todo. Pare de se sentir dessa maneira. E essa carta me mostra que você já faz a sua parte,
né? Mesmo que seja pequeno, mas essa carta me mostra que você faz a sua parte. Talvez precise de ajuda sempre, mas você faz parte do todo. Então, é uma carta também que pode dar um up ali na energia da pessoa. Tudo bem? Vocês entenderam? Então, a gente vai para o 4. O 4 vai ser sempre a estabilidade, lembra? E aí, o 4 de ouros, vai que dessa carta aqui dá para a gente tirar bastante coisa. O 4 de ouros, olhando para a carta, o que vocês sentem? Quem tiver, olha eu aqui, não, quem tiver pelo YouTube, pode fazer comentário que depois eu vou comentar, eu vou responder todo mundo lá no YouTube que estiver assistindo pelo YouTube. Fala, Maísa. Ah, não, a Maísa já falou, desculpa. Apego de tudo. Fala, Ágata. É o apego, né? Tipo, ele já tá estável, já conseguiu chegar onde ele queria, né? Você vê que ele tá no trono, já conseguiu chegar no material, né? Atingir o lugar que ele tá. Porém, ele não consegue desapegar, que é necessário, né? Desapegar um pouco, doar, ele tá muito agarrado. Precisa soltar. É isso pra mim. Tá até abraçando uma moeda, né? Ele abraça, ele tem na cabeça, embaixo do pé. Essa carta, ela tá ligada, ele se esforçou para ter, agora não quer dividir também, pode ser isso também. Ela tá ligada a poder, ligado a posse. Só que às vezes as pessoas tratam como posse até outras pessoas, né? Então tem que tomar muito cuidado, que essa pessoa aqui é uma pessoa extremamente apegada, presa no material, né? No aspecto de luz, essa carta é excelente, porque é um bom momento, o momento das vacas gordas, então é um momento de conservação, né? Guardar o que você tem, poupar, investir, economizar, cuidar daquilo que você tem. Aí no aspecto de sombra, lembra que eu falei, né? Ganância é diferente de ambição. Ganância é possessividade com dinheiro, ou com objetos, ou pessoas, tá? Aqui também pode falar de ciúmes e inveja. Fala, Xante. Tá com vergonha de falar? Deixa eu ler sua mensagem agora. Aqui. A Xante colocou ali, ó. Vejo ele no topo de tudo e com arrogância, com superego. Tem um pouquinho de arrogância, tem um pouquinho de ego ali. Fala, Pingo. Liga o microfone. Opa, também ia falar como que é, que ele tá no topo, porque a cidade, né, tá toda atrás dele, né, na imagem. Então, tipo, realmente, assim, ele tá cheio de poder e não quer dividir, ou tem muito medo de perder, eu acho, assim, também, pisando, segurando, tipo, é como se ele tivesse com medo também de perder o que ele conquistou. A Maísa, ela também fez uma observação aqui bem legal. Ela falou assim, não sei se ele tá, se ela vê ele muito arrogante, que ela sente ele inseguro com tudo isso. Então, medo de perder. Vamos lá. Lembra que eu falo, nem tá errada a Xante nem a Maísa. A Xante viu a arrogância e a Maísa viu ali a insegurança. Então, a gente tem muita projeção, né? Então, a gente vai colocar muito do nosso sentimento na carta. Então, a projeção da Xante foi que talvez ele ali, né, esteja na soberba, né, um pouco soberbo, arrogante, porque ele tá com dinheiro. E para a Maísa já foi uma coisa assim, tipo, ele tá com medo de perder aquilo,
Ele conseguiu, ele está com medo de perder, ele está inseguro, e também está certo. Então, se a Chante fizer uma leitura dessa para o consulente dela, pode ser que o consulente dela esteja ali com um pouquinho de ego, né? E a Maísa também, se fizer essa leitura para o cliente dela, pode ser que ali o cliente dela esteja com medo de perder ali o que ele conquistou, né? Então, sempre vai estar certo as projeções de vocês. Essa carta, eu já fiz uma leitura com ela, que foi mais ou menos assim, para uma amiga minha. Foi logo quando eu comecei a estudar tarô. Ela estava querendo comprar um computador. E ela tinha dinheiro para comprar esse computador, e saiu essa carta. Aí eu falei, Rafa, olha eu falando o nome. Ninguém conhece. Rafa, você quer trocar de computador? Você tem dinheiro para comprar esse computador, mas você está com medo de gastar e ficar sem. Então, o dinheiro, ele é energia, e é uma energia que você precisa girar, né? Você precisa, para ele, você precisa colocar movimento no seu dinheiro. Dinheiro parado não vale nada. Eu falo que na espiritualidade, para a quarta dimensão, quinta dimensão, dinheiro é só um papel, né? É só um papel, não tem energia de nada, não tem valor de nada. Então, para você colocar valor nesse dinheiro, você precisa colocar comprar o material, eu falo, né? Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo e é exatamente igual. Quando eu dei o curso de tarô lá na Cristina Cairo, foi quando entrou um dinheirinho bacana para mim. O que eu fiz? Eu vou guardar esse dinheiro, vou investir esse dinheiro? Não, eu já trabalho com isso e eu precisava melhorar o meu trabalho. A primeira coisa que eu fiz? Comprei um computador. Comprei um computador porque o computador que eu estava usando era tão velhinho que eu tinha que levar um teclado junto, porque o teclado dele não funcionava. Então, eu pegava um teclado de fora para poder digitar no USB. Então, imagina você levar um notebook com um teclado externo. Não tinha noção, assim. Quer dizer, não é que não tinha noção, era o que dava. Mas, se eu tinha um trabalho, se eu tinha um dinheiro e eu podia melhorar o meu trabalho, esse computador só está me trazendo mais. Você entende? Que aí eu pego aquele dinheiro, transformo no meu trabalho, melhoro o meu trabalho, que vai me trazer mais dinheiro. Então, ficar preso e apegado ao dinheiro sem comprar nada, sem gastar nada, aquele dinheiro pode desvalorizar, né? Aquilo pode perder valor, mudar moeda, enfim, pode acontecer um monte de coisa. Então, tomar muito cuidado com dinheiro parado, tá? E também é uma carta que fala assim, ó, você tá na rua, às vezes você tá com fome, com vontade de comer alguma coisa, mas para não gastar dinheiro, você fala, não, em casa tem comida, eu não vou comer isso aqui agora. E aí você passa a vontade com dinheiro na mão. Entende? Tem muita gente assim. Alguém quer fazer algum comentário? Fala, Agatha. É bem isso, né? Se você olhar atrás dele, tem a árvore, tem castelos, a árvore quer dizer crescimento, né? Ele tem outros meios de crescer, de conquistar, mas ele tá tão apegado àquilo, né? À avareza, a tudo isso que as meninas falou, à arrogância, ao poder, que ele não vê o que ele pode, né? Que a energia pode girar, que ele pode ter mais, ele pode conquistar mais, ele pode ter mais do que ele tem aqui, ó. Mas ele não enxerga, porque ele tá fechado no mundinho dele. Para mim, Exatamente. E assim, ele está no momento de estabilidade, né? Ele está no momento de estabilidade. O 4, ele traz essa paz, assim, essa tranquilidade financeira. Mas isso aqui pode passar, né? Isso aqui pode passar. Quando sai essa carta, eu também falo que é um bom momento para, vamos dizer assim, ó, para comprar uma casa, trocar de carro. Se a pessoa vier já com essa pergunta e sai um 4 de ouros, eu falo, olha, eu vejo que você pode comprar uma casa já.
Então, por que você está segurando tanto? Eu vejo que você já pode trocar de carro. Então, por que você está postergando isso? Né? Porque aí passa um momento, aí aquele carro que ele queria saiu da promoção, agora dobrou de valor, valorizou super no mercado, e aí aumentou o preço, e aí ele entra no 5 de ouros, né, ao invés do 4. Olha as outras cartas. Eu vou falar logo da carta do meio, depois eu vou para as outras. Lembra do Ás de Ouros, que ela estava plantando milho? No 3 de Ouros, eu pulei o 2, eu não coloquei eles, mas no 3 de Ouros ela estava vendendo com as amigas, né? Agora, no 4 de Ouros, mostra ali a caixa registradora cheia de dinheiro, ainda tem uns bolos ali para vender, né? Então, a caixinha ali está cheia de dinheiro, ela está colocando mais, tem um cofrinho em cima da caixa registradora, tem um cofrinho ainda cheio, gordinho, né? Então, ali, ó, um momento bom, um momento com dinheiro, um momento, né, financeiramente bem. Agora, olha a primeira carta de novo, volta ali para a primeira carta. Ela está de olho fechado, abraçando a bolsinha de moeda, ainda colocou aquelas bolsinhas de moeda da avó, né? Minha avó tinha uma bolsinha dessa, só que era pequena. Ela segura essa bolsinha de moeda com tanta... Tipo, ninguém vai tirar de mim, ninguém vai tirar daqui. E assim, ela ali também está mostrando com uma cidade no fundo, né? Uma cidade lá atrás. E ela está numa posição, segurando a bolsa, como se assim, ó, eu não vou nem olhar para não ter vontade de comprar, né? Não vou nem olhar para não ter vontade de gastar dinheiro. É uma pessoa capricorniana, vamos dizer assim. Bem capricórnio, bem mão de vaca. Olha a última carta. Me lembra muito o One Piece. Vocês já assistiram One Piece? Tem o desenho e agora tem a série no Netflix. O One Piece é muito legal, gente, porque é um desenho infantil que serve para adulto também. Porque eles estão indo lá em busca do tesouro, e aí, de repente, tem alguns episódios que mostram que cada um tem um tesouro diferente. O que é valioso para mim, né? O que é valioso para você, o que você... E aquilo que é valioso, você cuida. Tem o episódio do cozinheiro, que, na verdade, não vou contar, não. Assistam, é muito interessante. Essa série me trouxe muitas reflexões. E me trouxe para essa carta também me faz pensar nisso. O que é um tesouro para mim, né? O que eu valorizo tanto que eu não quero dividir, que eu não quero, né? Que eu não quero gastar. Por que isso é valioso para mim? Não necessariamente precisa ser dinheiro, pode ser outra coisa, né? Tanto que a pessoa dessa carta pode tratar pessoas assim, como material. É meu, eu gosto tanto que eu não quero dividir, eu não quero que ninguém olhe, eu não quero, né? Consegue entender isso? Tudo bem? Com tudo isso, vocês querem fazer alguma observação? Falar alguma coisa? Oi, Maísa! Apareceu na câmera. Tudo bem, gente? Vou passar para a próxima, então. Rico não vai falar nada? Você já falou bastante, tá tranquilo. Tá tranquilo. Eu vejo muita... Essa questão de posse, ela gera muita rigidez. E quando gera rigidez, isso daí eu trago principalmente associado à questão de saúde, postura, ergonomia, joelhos, quadril, porque ele fica muito apegado, né, à questão material, então é aquela coisa que a pessoa não quer passar para frente. Então também a pessoa que não quer ensinar nada, que não quer transmitir conhecimento, porque ele tem valor também.
Então, é o que não quer passar para frente, é o que quer ficar tudo para mim, é tudo meu. Interessante, porque é interessante isso mesmo. E eu falo isso mais ou menos lá no 10 de ouros, mas cabe muito bem aqui no 4, vou passar a usar, muito obrigado. Eu falo bastante isso lá no 10 de ouros, que é o passar os valores, passar o conhecimento, e na sombra não se passa. E no 4 dá para você falar sobre isso também. Muito obrigado, Rico. Enriqueceu o meu conhecimento. Diz, Maísa, fala. Então, esse comentário do Rico, eu vejo muito essa estrutura no tarô mitológico, né? Que ele não quer dividir aquilo que ele sabe. Então, tá aqui o aprendiz dele, ele tá segurando tudo para ele. No Rider-Waite, a gente não tem muito essa noção. Mas no tarô mitológico tá bem assim, esfregando na cara, ó. Eu também tô hoje, ó. Eu tô com ele aqui na mesa. No mitológico, ele vai falar do mito de Dédalus, né? Então, o Dédalus, ele tinha tudo para ser grande, né? Só que ele começou a ficar avarento ali. Dédalus, ele foi... Ciumento, mas depois ele melhora. E é quando ele mata o sobrinho, né? Sim. Que é justamente esse aí que tá com ele, né? Tadinho do menino. Eu adoro o tarô mitológico, adoro. Bom, é isso. Agora a gente consegue ir para o 5. O 5, no 4 era a estabilidade, né? Sempre falo. O 5 é a instabilidade. E o 5 de ouro, gente, tá na cara. Tá na cara da carta. É só olhar e falar. Então, eu vou deixar vocês falarem. Olhando para a carta, o que essa imagem passa? Fala, Pingo. Tá passando dificuldade, né? Basicamente isso. Ou por doença, pobreza mesmo. Uma situação difícil. Fala, Maísa. Então, eu tenho duas opiniões aqui. Parece muito que ele precisou fazer essa escolha para poder evoluir, engrandecer. Olha, eu preciso desapegar isso não faz parte de mim, eu acho que eu estava sendo um pouco excessivo, então agora está na hora. Essas duas cartas, tanto no tarô mitológico quanto no Rider-Waite, está de noite. Então, ele está fazendo escondido, não está muito claro. Ele não quer que as pessoas saibam, talvez, que ele se arrependeu, que ele está em busca de um outro valor. Eu vejo as pessoas saindo sorrateiramente aqui. Tem alguma coisa escondido, mas eu creio que seja por algo melhor. Então, eu tive que abandonar aqueles excessos, talvez com um pouco de dor no coração, mas eu preciso seguir em frente. É isso que eu enxergo aí. As dificuldades, com certeza, porque ninguém quer largar ali a sua moeda, né? Mais alguém? Fala, Agatha. Eu vejo uma pessoa que desapegou, né? E precisa aprender a pedir ajuda, porque é uma pessoa orgulhosa. Muito bem. Pode ser o momento ideal para aprender a pedir ajuda, a aceitar ajuda. Por isso que ele está na noite. Ele não quer ser visto, porque é o orgulho, é o ego. Ele não quer pedir ajuda, mas ele precisa. Para ele poder sair de onde ele está e poder ir lá para dentro, né? Por isso que mostra aqui essa janela bonita. Ele poder voltar a ter os louros dele. A janela bonita lembra alguma coisa? A riqueza. A árvore e a riqueza, né? Xalá. Não lembra a igreja, gente? É a fé, né? Sim. Aqueles sempre vitrais, né, da igreja. Estamos no ouro, na matéria, eu só pensei no ouro. Essa é uma carta essa é uma carta assim que me traz muito. Essa sim eu vejo que vai ser uma carta muito pesada. Então, quando sai ela, é algo que assim eu tenho que pensar muito como é que eu vou compartilhar esse tipo de informação, porque ele vem muito para mim como humilhação, rebaixamento, diminuição, doença,
pobreza, escassez, julgamento excessivo que deixa aquela pessoa, assim, sabe, na merda, assim, na pior, falta de foco, tudo, eu vejo, né, principalmente associado à questão de fé. Por isso que eu queria que vocês vissem a igreja. Eu falei, gente, não vão entender que é um vitral de igreja, tanta riqueza e tanta pobreza ao mesmo tempo, assim, e muitas pessoas vão pedir ajuda na igreja, né? Porque na igreja, não é que não tem julgamento, mas de noite na igreja, tem até em alguns filmes, séries, mostra que o forasteiro chega de noite na cidade, e aí ele vai bater aonde? Na igreja, quem recebe é o padre. Na novela Vamp tem o forasteiro que chega, né? Olha eu já levando lá nos anos 80. Mostrando a idade, confessando. Então, tem algumas novelas que falam isso, né? Que o pobre chega lá na igreja. Se você assistir também Os Miseráveis, também tem ali o padre que ajuda a menina, né? Que é o Jean Valjean. Nossa, eu tô indo longe. Estou indo longe com essa carta. Mas é isso. No aspecto de luz, essa carta... Não, vamos voltar a falar da carta, né? Ela vai falar de preocupação, crise, doença, pobreza, momento das vacas magras, da falta de dinheiro. Finge que estás no Globoplay. Ah, sim, vou fingir que era Globoplay, mas eu assisti. Eu tenho DVD, a novela Vamp. Então, ó, preocupações, crises, vacas magras. No aspecto de luz, é a necessidade de refletir sobre as reais necessidades, se preparar para um período de dificuldade, aprender a valorizar o que precisa e não o que você quer. Aí eu aprendi uma frase essas semanas passadas, que foi no Reels de um aplicativo aí, né, que a gente está no YouTube, não vou fazer propaganda do lado, que foi num vídeo curto, né, estava assistindo, aí vem uma frase que me lembra bastante essa carta aqui, o 5 de ouros, que é, não deixe as coisas que você quer fazer você esquecer das coisas que você tem, né, e às vezes a gente reclama, e aí agora eu estou falando um pouquinho de mim, às vezes a gente reclama porque não tem alguma coisa e esquece das coisas que a gente tem, das coisas que a gente já conquistou, né? No 5 de ouros também é aquele momento que você vai descobrir quem realmente está do seu lado, né? Então, não é no perrengue que a gente sabe quem que apoia e quem não apoia a gente, não é no perrengue que a gente sabe quem que vai ajudar e quem não vai ajudar, não é no perrengue que a gente descobre para quem que a gente pode pedir ajuda. E aqui, né, a gente, nessa preocupação desenfreada, se a gente for fazer o link com a linguagem do corpo, a gente pode falar dos rins também, que nem no 7 de paus, que é aquela pessoa preocupada se vai dar conta das coisas, aí a gente volta a falar da fé, como o Rico falou e a gente observou por causa da igreja, quando a gente tem fé de que as coisas vão dar certo, porque no fim das contas a gente sempre consegue, né? No fim das contas a gente sempre dá um jeito, e a gente dá um jeito com fé, acreditando na gente, não é só fé em Deus, é fé na gente, é fé no que a gente pode conseguir, no que pode dar certo, né? No aspecto de sombra, essa carta vai falar de pobreza, se entregar, desistir, não lutar, né? E aí eu coloquei uma frase que eu até peguei do tarô Videntes da Luz. Faça algo por você para sair dessa situação. Diga, Maísa, você falou aqui alguma coisa.
Amigo, tanto é que essa carta mostra que ele está fora do templo, né? Ele está fora da igreja. Então, assim, não adianta muito se ele entrou ou não, porque a ajuda realmente está fora, está com ele mesmo, é ele com ele mesmo. Ele tem alguém ali do lado, né? Mas eu acho que é ele com ele mesmo. O ai de mim se não fosse eu. Uhum. A única pessoa que pode fazer alguma coisa para você sair dessa situação é você mesmo, né? Muito boa reflexão. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu adoro essa carta, a última, tá? Que tem ali, a menina tá do lado de fora também de alguma coisa, de algum lugar. Ela tá triste, cabisbaixa, doente, dor de cabeça, sei lá. Ela tá ali toda envergada, ali ou com vergonha, ou com alguma coisa. A porta está fechada, mas se você observar eu não lembro o nome desse negócio é ferrolho, que põe a chave. Tem um ferrolho gigante na porta e uma chave gigante ali do lado dela. Fechadura. Isso, fechadura, obrigado. O que é ferrolho? É alguma coisa da... Então, tem ali a fechadura e a chave para ele encaixar e abrir essa porta. E ela só não abre porque ela está se colocando, às vezes, ali num lugar de vítima, né? Se rebaixando, ela precisa... E eu falo da carta da chave, fazendo um paralelo com a carta da chave do baralho cigano, a chave depende muito do consulente, né? Depende muito da pessoa. A chave está na sua mão. O que você vai fazer com ela? Você vai trancar essa porta? Você vai abrir essa porta? Você vai abrir uma nova oportunidade? A chave está na sua mão. E a chave é um arquétipo de abertura, não é? Um arquétipo de abertura. Então, se você tem a chave na mão, você pode fazer com ela ou trancar essa porta ou abrir outra. É uma chave. Vamos dizer que é uma chave mestre, né? E tem chaves que nem todas as portas abrem com uma chave só, né? Mas vamos dizer que é uma chave mestre. Você tem o poder de abrir essa porta. Você vai abrir ou você vai ficar aí, nesse lugar de vítima? Você vai abrir ou vai se entregar para essa situação, né? Porque mesmo se a gente for falar de doença, a doença quem causa... Se a gente trabalha com linguagem do corpo, se a gente trabalha no meio holístico, a gente sabe que quem causa as doenças somos nós, né? É a somatização de emoções que a gente já está trazendo há um tempo, porque para chegar no corpo físico, essa doença já estava no corpo emocional, no corpo espiritual já há algum tempo, já para ser tratada, né? Então, se é doença ou falta de dinheiro, a única pessoa que pode melhorar você é você mesmo. Então, eu coloquei ali a cartinha do gato também, que está batendo na porta. Se fosse aqui na porta, com certeza eu ia adotar mais um. Mas o gatinho ali, mostrando o gatinho na neve, com frio. E aí volta para as meninas do milho lá, para a menina do milho, que plantou o milho, que vendeu o milho, só que aí chegou o inverno, ela não poupou dinheiro, né? Quando estava ali esbanjando dinheiro, gastou tudo que tinha. E aí chegou ali o inverno, acabou o bolo, ela não tem mais bolo para vender, o cofrinho ela já arrebentou para pegar as moedinhas que tinha, e já não tem mais dinheiro ali na caixa registradora, né? E agora está nevando, como é que ela vai plantar milho para colher e fazer o dinheiro de novo? Ela vai se lamentar ou tentar arrumar dinheiro de uma outra forma? Entendeu? Tudo bem, gente? Vocês estão quietinhos hoje. A aula passada vocês estavam mais espertos, não tomaram café, né? Vamos para o 6. O 6 de ouros, quer dizer, toda a carta de número 6 vai falar do aprendizado. Então, vamos lá, vamos voltar ali. Eu não vou nem voltar do AIS, eu vou voltar do 4 e 5.
No 4, ele estava cheio de grana, né? Ou ele estava segurando demais e aquele dinheiro desvalorizou, ou não soube poupar e não soube guardar e gastou tudo que tinha, chegou no 5 sem dinheiro nenhum. Só que no 6, agora ele está com dinheiro, só que ele já não está mais no 4 de ouros, que no 4 ele queria tudo para ele. Só que ele queria tudo para ele, chegou no 5, ele não tinha mais nada. Chegou no momento que ele não tinha nada. E aqui, quando ele chega no 6, ele aprendeu a dividir, a compartilhar com aquele que agora está no 5. Ele não está mais no 5 de ouros, agora ele está no 6. Agora ele conseguiu vencer aquela dificuldade que ele estava. Só que tem outras pessoas com dificuldade. Como ele precisou, agora ele não que se vê na obrigação, mas ele aprendeu que estar naquela situação é ruim. Então, não é mais 4 de ouros que eu quero tudo para mim. Aqui eu aprendo a dividir. Não é bonito? Ai, tão bonito. Olhando para essa carta, vocês conseguem ver alguma coisa? Trazer alguma mensagem? Um de cada vez. Se todo mundo falar junto, vai embananar todo mundo aqui. A que eu mais uso é dar pérolas aos porcos. Dar pérolas aos porcos, às vezes, vamos lá, é você ajudar quem não precisa ou quem não valoriza, né? Quem não valoriza, ajuda. Ele tá com uma balança na mão para fazer uma caridade justa. Eu preciso ser justo, né? Tem 2 pessoas ali pedindo dinheiro, mas ele só está dando dinheiro para uma. Aquela balancinha ali é para dizer, ele julgou que aquela pessoa precisa mais do que o outro. Eu não gosto muito disso, né? Eu gosto mais dessa carta aqui, ó, da do meio, do Diário de uma Bruxa. Porque mostra ela dando uma cesta de comida para uma senhora e moedas para um estudante. Por quê? A cesta de comidas para a senhora, para ela não vai nem precisar ir no mercado comprar, né? Já estou ajudando até nisso. Agora, o rapaz estudante, às vezes, precisa de dinheiro, ele não vai ter tempo para fazer comida. Então, é mais fácil ele comprar um lanche, né? Então, ela ajuda o outro com o que o outro precisa, né? Quando fala de dar pérolas aos porcos, eu falo bastante assim de, às vezes, você ensinar para quem não quer aprender ou ajudar quem não quer ajuda, né? Isso eu julgo como dar pérolas aos porcos. Ou, enfim, a pessoa não pediu ajuda e você foi lá e ajudou, né? A pessoa pode não valorizar ou nem querer. Mas aqui no 6 de ouros, eu falo muito de sucesso, que a pessoa chegou num patamar bom, né? De novo, cresceu de novo, e pode ser um momento de fazer caridade, né? No aspecto de luz, essa carta vai falar de generosidade, de doação. Está valorizando a espiritualidade, sim, valorizando a espiritualidade, né? Doação, não só de valores financeiros, mas também doando o seu tempo, os ouvidos, o ombro, doar o que o outro precisa. Então, às vezes, fazer caridade não é doar dinheiro. Às vezes, fazer caridade é você ir lá vamos dizer assim, né? Ir numa casa de repouso, né? Uma casa que nem é mais assim, né? Casa de longa permanência. Você vai lá numa casa de longa permanência, senta do lado de um velhinho e começa a escutar o que ele tem para falar. Nossa, você vai sair de lá super rico. Você vai para ajudar a pessoa e sai de lá melhor do que entrou, né? Então, ouvir também quem quer falar. Quantas vezes a gente faz isso, né, pelos amigos? Às vezes a gente só quer desabafar, às vezes a gente só quer, né, ouvir o outro. E aí você doa com aquilo que você pode. Olha, amigo, eu não posso te ajudar financeiramente, mas eu estou aqui para você chorar junto comigo, né?
vamos afogar as mágoas eu ia falar na bebida, olha. Vamos afogar essas mágoas aí tomando um suco, enfim. É estar junto com o outro, é se propor para aquilo. No aspecto de sombra, mostrar disponibilidade. Obrigado, Maísa. Mostrar disponibilidade, exatamente. No aspecto de sombra, essa carta vai falar de manipulação, né? É doar com interesse pessoal. Aí eu sempre vou lembrar. Tem um influencer digital, que agora eu estou no YouTuber, eu não vou citar nomes, né? Tem um influencer digital que deu um carro aí para alguém, né? Que precisava de carro, foi lá e deu um carro, e aí tirou foto e tal, não sei o que, todo mundo, nossa, sensacional, ele é bonzinho, ele é bom, ele ajuda as pessoas. Só que quem realmente ajuda não mostra que está ajudando. A caridade verdadeira é aquela que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, né? Você não precisa postar em rede social o que você está fazendo. Aí vai ter gente que vai falar assim, mas se ele não mostra, ele não vai ser exemplo para ninguém. Será que ele queria ser exemplo ou será que ele queria se promover? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque caridade com autopromoção, tem uma carta, não sei se foi uma carta ou se foi um meme que eu postei no meu Instagram há muito tempo atrás. E essa carta me lembra muito, que é uma pessoa tirando uma selfie, entregando um saquinho de comida ou uma cesta básica. Tirando uma selfie, entregando uma cesta básica para uma família, aí mostra a família pobre, e a pessoa tirando a selfie, sorrindo, entregando assim, ó. Não precisa disso. Se você quer fazer caridade, você não precisa nem mostrar a sua cara. Tem umas pessoas no Instagram que mostram exatamente como que é, né? Mais ou menos. Que também está se promovendo ali, sem mostrar a cara, mas está se promovendo também. Tem um cara que ele fez um vídeo também naqueles vídeos curtos, que ele vai lá, bate na porta de alguém de uma casa carente e deixa uma cesta básica lá. Para a pessoa foi caridade, que a pessoa não sabe nem quem foi que fez, né? Mas a gente está vendo ali que talvez ele esteja só se promovendo, porque esse vídeo vai dar visualização, vai dar não sei o quê, e na verdade o que ele vai ter de retorno é muito maior do que o que ele ofereceu ali. Não estou dizendo que ele fez errado, mas a pessoa recebeu aquilo e não sabe de onde veio, e está certo, né? E seria maravilhoso se todo mundo fizesse isso sem se preocupar com a autoimagem, né? Que eu ainda estou falando do aspecto de sombra. Então, se você quer ajudar alguém, não precisa publicar na rede social que você está ajudando aquela pessoa, até porque você está expondo a pessoa que precisa. Isso também é uma exploração, isso também é manipulação, entendeu? Então, voltando para essa pessoa que coloca a cesta básica lá e sai da imagem, ainda assim ela está expondo a pessoa que pegou a cesta básica, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que é caridade e o que é manipulação. O que é caridade e o que realmente é interesse pessoal. E também é pedir o que não precisa. E por isso que ali tem duas pessoas e a balancinha na mão, nessa carta, né? Ela está doando para uma e talvez a outra nem precise, está pedindo o que não precisa. E aí a gente entra num monte de coisa, né? A pessoa... Ai, gente, vamos entrar na política, mas eu vou entrar com muito cuidado. Uma instituição que é pública, quantas fraudes foram pegas dessa instituição pública de receber um benefício que era para quem precisava e foi para eles, né? Tem um monte de coisa agora, né, que as máscaras estão caindo. Não vou falar de política aqui, né? Não vou falar de política, mas um monte de... Ai, caramba, como não falar disso, né?
um monte de militar recebendo Bolsa Família, um monte de militar recebendo benefício que não precisa, né? Que estava sendo aí manipulado. Eu não estou citando o nome de ninguém, então não tem problema, né? Falar disso porque é uma coisa que está sendo pública. Acho que ninguém vai me matar por causa disso. Espero. Bom, acho que eles nem vão vir aqui no vídeo, né? Para assistir tarô. Ô, Jeff, eu uso muito essa carta também, assim, de você estar gastando tempo, gastando recurso com gente que não vai te agregar nada, entendeu? A palavra que vem, né, do Osho, eu acho muito interessante. Ela chama concessão, né? Por que você está concedendo tanto, né? A quem você está sendo generoso? Você está sendo generoso com o outro? Você está sendo generoso com você? Então, eu falo dessa coisa, quando eu falo do Pérolas aos Porcos, é assim, poxa, você está tirando do que é o mais valioso seu e você está entregando assim de mão beijada, de uma forma que não vai ter o mesmo valor na mão da pessoa, né? É mais nesse sentido do que assim, do que uma paralisação. Eu ia chegar nessa parte quando eu fosse falar de relacionamento, que essa carta no relacionamento é mais ou menos isso. Às vezes você está se entregando de uma forma desequilibrada, né? E aí você se doa para o outro tanto, sem receber de volta, a pessoa não valoriza o que você faz. Obrigado, Rico. Faz sentido agora o que você falou. Sobre a palavra do Osho, quando eu estava estudando, eu peguei meu caderno de anotação. Eu peguei as cartas, e aí eu coloquei o nome da carta do Osho, para me lembrar, porque ajuda muito. Gente, o Osho ajuda muito a estudar o tarô do Osho. Eu gosto bastante. Coloco até, tem alguns exemplos da carta do Osho que eu coloco aqui. Então, tem isso também. Às vezes, você está se essa carta sai para relacionamento, no setor amoroso, eu falo bastante disso, da pessoa se doar mais do que está recebendo. E isso tem que ser equilibrado, porque se você estudar um pouquinho de constelação familiar, uma das leis da felicidade é o equilíbrio de dar e receber. Então, eu não posso me doar mais do que o outro se doa para mim, porque senão eu desequilibro isso. E esse desequilíbrio, a gente também vai um pouquinho para a psicanálise, vai mostrar que assim, o outro, quanto mais eu me dou, mais o outro fica em débito comigo, mais o outro se sente na obrigação de retribuir. E isso pode sufocar uma relação. Então, a gente tem que tomar cuidado com o tanto que a gente se doa. Trazendo isso que o Rico falou agora, né? Seria reciprocidade, né? Exatamente. Tem que ter uma reciprocidade. Se eu estou me doando e o outro não está fazendo o mínimo por mim, então eu estou me doando à toa. Eu estou jogando pérolas aos porcos. Obrigado, Rico. Eu não tinha chegado nesse ponto, mas faz sentido também. Tudo bem? Falei bastante nessa carta, né? Estamos aqui sendo generosos um com o outro, então tá tudo bem, a troca tá justa. Essa carta também mostra a pessoa implorando essa ajuda. Com certeza, será que ele quer ajudar? Com certeza seria autopromoção. Explica mais essa observação. Então, a gente vê essas duas pessoas pedindo ajuda, de joelhos, né? Elas estão ali implorando. E ele está pesando essa ajuda na balança dele. Então, é medir a pessoa pela própria régua. Então, é ele que está vendo o que aquela pessoa merece, o que a outra não merece, até que ponto você tem esse equilíbrio para ditar o que o outro está precisando nesse momento ou não. Então, eu estou impondo, talvez, essa ajuda à pessoa numa forma de que, eu sou bonzinho, eu estou ajudando, ó, tá vendo como eu estou ajudando? As pessoas estão pedindo, eu estou dando, mas ele só está dando aquilo que ele quer, ele não está dando realmente o que ela precisa.
Eu acho que essa balança aí, ela parece ser um pouco ilustrativa com aquilo que ele está querendo dar, entendeu? Ele está querendo mostrar uma coisa que ele não é. O que eu julgo, né? Fazendo a minha própria justiça. Faz sentido isso daí também. Uma projeção, né, ele está fazendo. Sim, e a gente também. Então, por isso que eu trago dessa carta do meio, que eu gosto muito dela, que ela doa o que o outro precisa, sem ser na minha balança, sabe? Realmente é mais fácil para a senhora uma compra já feita, né? Tem até uma linguicinha saindo ali da cesta. Uma compra já feita é mais fácil para uma senhora de idade que está até encurvada, assim, né? De tanto peso que ela levou na vida. E para o rapaz, porque ela vai dar aquela cesta de comida para o rapaz às vezes não tem nem aonde colocar aquilo, né? Então é mais fácil dar moedas mesmo, ou dinheiro para ele comprar comida no caminho, ou comprar livros que precisa, que está faltando, enfim. Né? Então eu dou para o outro aquilo que o outro precisa. E a última carta é sensacional, porque ela tem esse símbolo do infinito atrás, mostrando que tudo que eu dou volta. Não necessariamente pela mesma via, mas volta. Então, quando eu faço uma doação, eu não tenho que esperar nada de volta. Pelo menos não daquela pessoa. Né? Às vezes, a pessoa não vai nem agradecer. Às vezes, a pessoa não vai nem valorizar o que você fez. Mas você não faz, a gente não pode fazer e não deve fazer esperando que o outro valorize ou que o outro agradeça. Se você faz por amor, você faz por amor. Você ajuda sem esperar que a pessoa ao menos agradeça. Né? Você simplesmente faz. Tudo bem? Aí vem aquilo, né, que Deus deixou, né? Ama o próximo como a ti mesmo. Para você amar o próximo, você tem que se amar primeiro. Tem que se valorizar, ser generoso com você. Senão, né, se você não colocar limites, qualquer um passa por cima e você não consegue ser justo. Lembra da vibração do 6. O 6, ele tende a trabalhar com harmonia. É uma coisa que não pode ser forçada. Então, assim, quando você é generoso e ponto. Se você está usando artifícios da sua generosidade, uma postura generosa, para trazer algum benefício para você, isso não é generosidade, isso chama-se interesse. E também é uma carta que ele fala sobre interesses, né? Como o Jeff falou. A Maísa colocou um ditado espírita que eu amei e combina muito com essa carta. Quem pratica caridade está acostumado com a ingratidão. Você doa por livre vontade. Vamos para o 7? Aí a gente para no 7. O 7 são as provações. O 7 de ouros. Quando eu estudei o 7 de ouros, ele só falava de devassidão e corrupção. Peraí. Não, opa. Esse é 7 de espadas. Fracasso. Desculpa, é 7 de espadas mesmo. Eu li no lugar errado. Ele falava só de fracasso. E aí, quando eu coloquei aqui no slide, eu não coloquei a palavra só fracasso, né? Eu coloquei se contentar, fracasso, colher, esperar. Então, são vários questionamentos. Eu estou contente com o que eu tenho até aqui? Eu fracassei? Eu posso colher agora ou eu espero mais? Né? Olhando para a carta, o que vocês imaginam? Fala, Agatha. Uma pessoa que está se aperfeiçoando. Você vê que ela está trabalhando na estrela e ela quer
fazer a estrela ficar cada vez melhor, né? Ainda não tá do jeito que ela quer. Tipo, é que nem você explica. Eu sou enfermeiro, eu quero ser técnico. Então, ela vai estudar para chegar naquilo, né? Para ser melhor dentro do que ela escolheu seguir, né? Isso. Isso que você falou tá mais para o 8 de ouros. Segura essa informação aí que você sentiu dessa carta e coloca para o 8, de se especializar, de estudar mais, tá mais no 8. Aqui no 7, eu já vou chegar lá, mas segura, isso que você falou não está errado, mas foi na carta, a carta que combina mais com a sua fala é o 8 de ouros, que a gente vai começar na próxima semana com ela. Fala, Maísa. Então, a gente vê aqui nessa carta que ele está olhando, que ele está analisando, que ele está contemplando. Olha, novamente eu estou a caminho do sucesso. Então, a gente vê que, né, essa plantinha aqui, ela está toda fertilizada, não é uma coisa que está finalizada. Então, a gente vê que ele está no caminho certo de algo que ele está fazendo. Então, ele está contemplando, ele tá orgulhoso com esse momento dele, mas ele sabe que isso ainda não é o final, que ele precisa fazer um pouquinho mais, porque ele está analisando. Às vezes, quando a gente analisa um projeto, a gente nunca sabe se realmente é o final, se a gente pode mais. Então, eu vejo uma carta de contentamento, mas não seria uma finalização, seria ali um caminho. Eu tô chegando, mas eu tô no caminho certo. Eu senti isso. Contemplando. Diga, Agatha. Eu peguei a carta errada, eu peguei a 8. Por isso eu falei da 8. Aí eu fui olhar. Não, aí agora sim. Pra mim, ele tá o quê? Ele tá orgulhoso, né? Porque ele tá, né? Aprovação, tipo, eu tô bem. Mas será que tá maduro? Né? Que são frutos, né? Ele tá esperando, tá esperando, achando que tá maduro, mas não tá. Mas até que ponto esperar? Né? É isso, de seguir em frente ou ficar. Acho que é isso, a aprovação dele. É tipo, ele se analisar tanto que a hora pode passar e ele perdeu a oportunidade. Agora sim, agora sim. Fala, Chante. A Maísa falou tudo basicamente que eu ia falar, né? Mas assim, tá com. Ela falou tudo. Uma enxada na mão, é isso? É. Eu não estou conseguindo ver bem. Mas assim, ele está muito pensativo em coisas do que ele ainda precisa para chegar no objetivo final. Então ele está ali, eu já plantei tanto, já plantei muitas coisas e ainda não cheguei naquilo que eu quero. Mas o que será que eu quero? Nem ele sabe ainda, né? Então ele está buscando, enquanto ele está segurando essa enxada aí, os pensamentos dele que eu vejo, eles estão indo longe, né, para ele chegar no plantio final e na colheita, mas que ainda falta bastante coisa, só que assim, tem umas plantinhas ali já, não tem? Umas folhas. Eu não estou conseguindo ampliar muito, dar um zoom bom nele, mas eu vejo que assim, é uma árvore que já tem bastante frutos, só que ele quer mais. Ele nunca vai estar satisfeito. Eu vejo que ele nunca vai estar satisfeito. Ele vai querer mais, apesar de já ter chegado num patamar muito bom. Não é ruim querer mais. Eu falo que é, como é que fala? Quando você se compara com você mesmo, né, para crescer, para buscar algo, quando você usa você de parâmetro, isso não é ganância, é outra palavra que eu já usei, ai, caramba, É ambição, ambição, não, né? ambição. Isso, obrigada. Fala, Maísa, que você ia falar. Então, a gente vê que ele está satisfeito, né? E ele está no rumo certo, ele vai ter bons frutos. Ele está vendo que a gente não vê nenhuma coloração escura, tá tudo com vida, tá tudo crescendo da forma que ele se esforçou, ele vai obter o resultado, só que esse resultado ainda pode ser muito maior. Então, talvez ele esteja pensando que, olha, eu estou realmente no meu caminho, mas que eu posso mais, mas mesmo assim, eu estou feliz,
com que eu cheguei, né? Eu fiz uma anotação aqui no caderno, que falei que ontem eu estava recapitulando algumas coisas, e eu peguei uns cadernos antigos quando eu fazia o do tarô mitológico. E aí essa carta eu escrevi assim, complemento dos arcanos maiores, carro e estrelas. Então, o carro, ele traz movimento, as estrelas, a contemplação, né? A contemplação, a espiritualidade, e o 7 é um número espiritual. Daí eu fiz essa ligaçãozinha aí do que, ó, eu tô abençoado, mas eu sei que vai vir mais, porque o carro, né? Movimento, ação. Uhum. A Pingo colocou aqui, ó, é como se ele estivesse pensando se continua ou para. Exatamente. Se faz do mesmo jeito ou muda a estratégia, também é uma boa observação dessa carta. Eu vou, antes de falar de luz e sombra, eu vou só mostrar uma outra cartinha que eu coloquei aqui no slide. Não coloquei, inferno! Pensei que tinha colocado. Tem uma carta do diário da... Deixa eu ver se eu acho aqui no... Ai, caramba, devia ter colocado. Acho que ela tá fácil. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver. Eu tenho esse aqui do Osho, ó, mas ele não vem com a indicação, né? Aí eu tô vendo as imagens. Esse daí do Osho, esse daí não é tarô. Não, né? Não é tarô. Eu tenho ele também, adoro, mas ele não é tarô. É, porque eu tô tentando achar, eu falei, gente, não tem nada a ver, eu acho. Não. Esse daí é um oráculo. Aqui tem muito oráculo que eles colocam o nome de tarô para vender, né? Tô brincando, mas é que Caramba, cadê meu... Achei. No tarô diário de uma bruxa, é muito mais fácil ver essa imagem que eu deveria ter colocado ela, do 7 de ouros, porque ela tá... Achei... Ainda bem que estava bem no comecinho. Ó, ela tá avaliando a fruta. E aí, no cacho, tem algumas uvas verdes e algumas uvas roxas. E aí, ela está olhando aquela plantação, mas ela está vendo que ela tem que esperar um pouco mais para esperar as outras frutas amadurecerem, né? O 7 é o signo, do signo de Touro. Tem bastante ligação com o signo de Touro. O 7, ele é um número místico, mas ele é um número que busca o estudo, né? Então, assim, você tem que estudar muito, você tem que avaliar muito. É o misticismo através do estudo mesmo em si, né? É bem legal. Então, mostra ela avaliando, né? Estudando essa possibilidade de crescimento, como que eu vou fazer. É bem o 7 mesmo. Ó, então ele tá ali, ó. Eu colho o que tem até aqui ou espero as frutas amadurecerem mais? Né? As frutas que amadurecem no cacho, ainda na árvore, elas são mais doces, né? Então é uma carta que no Osho o nome é paciência. Ó, até coloquei o Osho aqui. O nome da carta é paciência. Esperar, saber esperar. Então, como é que eu vou colher o milho verde, o milho verde, né? Como é que eu vou colher o milho enquanto ele está pequenininho ainda? Não, preciso esperar, eu preciso saber esperar, né? Eu fico satisfeito com o que rendeu até aqui ou invisto um pouco mais? Eu vou até além, porque me veio aqui, né? Um pensamento. Vocês sabem que agora as aves, elas crescem 2 vezes mais rápido para virar um franguinho, né? Para a gente comer. Então, ela cresce mais rápido. Olha só, será que isso não é forçar o crescimento? Será que isso não é, vamos dizer, será que isso é bom para ela? Será que é bom para a ave? Ela tem uma vida boa para depois a gente comer essa ave? Você entende o que eu estou querendo dizer? Vocês estão entendendo? Eu vou engordar logo minhas galinhazinhas para vender mais rápido, para ter um lucro mais rápido. Entende? Então, aí eu coloco hormônio, eu coloco comida, eu coloco uma comida que engorda, eu coloco... Entende? Isso vai acelerar o processo, mas não vai ser uma coisa tão boa quanto esperar um cacho amadurecer.
Inclusive, no plantio de banana, se eu não me engano, eles jogam a banana em um líquido que deixa a banana amarelinha. Pega a banana verde, joga no líquido, ela sai de lá, ela sai de lá amarelinha, né? A galinha criada na fazenda é melhor do que o osso é diferente, gente. O osso é diferente. Vocês já comeram galinha caipira? O osso tem outro formato. É muito diferente. Olha, eu falando eu não sou vegano ainda. Não sei se eu vou conseguir ser. Mas o osso é diferente se você pegar uma galinha criada no terreno e você comprar um frango no mercado. Enfim, no aspecto de luz tem essa reavaliação, reavaliar se esses frutos valem a pena, se não vai te corromper, por isso que eu lembrei da galinha, que você acelera o processo de crescimento dela, né? Se aquilo não vai te corromper, se isso não pode ser um dinheiro sujo, né? E saber esperar também. No aspecto de sombra, melancolia. Se prender apenas no que é garantido, né? Aí você fica preso, eu tô satisfeito aqui com isso aqui, ó. Isso aqui vai garantir tanto, eu vou vender a si mesmo. Tudo bem, gente? Vocês entenderam o 7 de ouros? Eu sempre falo assim, já, tem risco, né? As suas escolhas, se você não parar um pouquinho e não observar, tem risco. Como a Shanti falou, o 7 é uma questão de sorte, né? É uma questão de você acreditar. Se você acreditar que você vai cutucar a árvore ali, ela vai cair uma fruta madura, beleza, mas pode ser que não, né? Então, ele vai falar muito desse, assim, ó, o caminho que você está aqui hoje vai depender muito da fé que você vai depositar nas suas escolhas e entender que existe risco positivo e risco negativo, né? Você está disposto a tentar mais uma vez? A fazer novamente? Exatamente. Olha, a carta do meio, ele tem... nem sei se dá para dar zoom. Mas tá vendo que a primeira moeda tá de ponta cabeça, como se ele tivesse, tipo, desesperado. E a última moeda dourada já tem uma mulher mais reluzente, mais confiante. Então, o 7, ele traz esse... muito trazendo a fé, como o Rico e a Shanti falou, né? Do espiritual, será que eu entro em desespero ou eu me acalmo e espero que vai dar certo? O 7 traz esse questionamento. E a carta do Osho, que trouxe essa mulher grávida, não dá para você tirar a criança lá de dentro da barriga dela, por mais que você esteja ansioso para ver, para trazer o filho aqui para o colo, tem que esperar os 9 meses, né? Tem que esperar. Então, eu acho essa carta aqui muito bem ilustrada, né? Do ciclo é um ciclo de crescimento, é um ciclo que você precisa esperar. Se essa criança sai ali antes do tempo, ela vai precisar de ficar na incubadora ou em observação, pode ter problema respiratório, porque o pulmão ainda não está formado, entendeu? Então, tem que esperar o tempo certo das coisas. Essa carta, ela vai falar isso. Espere o tempo certo das coisas. Tudo bem? Eu tenho aqui, eu achei meu tarô que eu não sabia onde estava, que é esse aqui, ó. Aí, pegando essa carta, dá para ver? Aqui dela tem a nuvem, né? Levando para a carta do baralho cigano, são as dúvidas, as incertezas, né? Aquela coisa da nuvem mesmo, mas que vai passar, né? Ela vai chegar e ela vai conseguir tomar a decisão correta, mas só que ela não pode ficar muito tempo parada olhando, né? Analisando. Claro que tem um tempo, tudo tem um tempo, um ciclo, mas se ela permanecer assim, né, as coisas vão passar e ela vai perder oportunidades. É o que eu vejo, ela não pode ficar muito tempo parada, porque, assim, os frutos estão aqui, né, as coisas que ela plantou, ela já tem aqui, né, tá ruim de ver.
Então, ela precisa sair dessa situação aí, perdida, meio perdida, muito pensativa, e já seguir em frente, né? Muito bem observado, a sua carta também colocou essas nuvens aí, traz o elemento ar que vai falar dos pensamentos. E sim, tem esses pensamentos também nessa carta. Tá bom? Gente, eu vou finalizar por aqui. Na semana que vem a gente volta, começa do 8 de ouros, né? E aí a gente vai até o final, aí finaliza. Diga, Agatha. É uma pergunta pro Rico. Se você olhar as cartas que a gente viu até agora, a maioria são bem claras, né? Cinza. O cinza significa o quê? O ar. Olha, o ar. Se a gente estava no azul, a gente fala das emoções. Você perguntou para o Rico e eu respondi, né? Não, não tem problema. Pesquisei também. O azul são as emoções, o verde é cura, o amarelo é dinheiro financeiro, o vermelho é poder, o cinza são os pensamentos. E aí, como a Shanti falou, na carta dela tem as nuvens. Aqui tem bastante o cinza e o branco, né? Que vai falar do elemento ar, que é o pensamento, que foi exatamente o que o Rico falou também, né? Desculpa que você perguntou para o Rico e foi eu que respondi, perdão. Imagina. Não, o importante é responder. E você tem o azul na base, né? Então, assim, as escolhas, né? A parte cinza, a parte do ar que fica acima, então são decisões muito relacionadas ao mental, né? Às intenções. Então, a intenção, ela é tudo. Então, a partir do momento que você direciona a intenção da maneira correta, apropriada, você vai colher. Mas se você também direcionar de uma maneira negativa, vai gerar frustração. Por isso que a emoção está no pé. Obrigado, Rico. Obrigada. E aí o Rico traz, e isso é bem legal, que desde o AIDA ele fala da intenção. Qual é a intenção que você está fazendo essa semeadura, né? Qual é a intenção que você está colocando em semear, em plantar isso? Porque você vai colher exatamente aquilo que você plantou. Não importa o que você plantou, é o que você vai colher. Não vai colher morango plantando limão, né? Embora dá uma caipirinha boa, mas... Gente, vamos finalizar aqui agora. Tenham um bom dia para vocês. Essa aula só vai para o ar no YouTube umas 6 horas da tarde hoje. Mas agora, às 10 horas, vai estrear o curso de baralho cigano que eu postei ontem de madrugada até, né? A turma anterior chegou no baralho cigano já. Se vocês quiserem assistir a primeira aula, já para ir se adiantando, caso vocês já tenham o baralho cigano, a gente vai chegar lá. Mas a aula já tem uma gravada, se vocês quiserem assistir. Tá bom? Beijinho no coração de todo mundo. Beijo. Pessoal que está no YouTube também, um abraço. E comenta aí o que vocês acharam da aula. Se tiver alguma dúvida, comenta também aí embaixo. Faz um comentário aqui no YouTube que eu vou responder todo mundo. Tá bom? Beijo no coração, gente. Fica com Deus. Boa semana. Beijo. E aí, tem um menininho aí, uma criança. Fala um oi pra gente. Como que é o nome dele, Aline? Vitor. Oi, Vitor. Tudo bom? Oi. Ele ficou tímido. É sempre bom a energia de criança. Fiquem com Deus, gente. Eu vou finalizar aqui, tá?